Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal onde três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, nós vamos ver a transferência mais cara do Brasil de todos os anos entre 1995 até 2019, já que 2020 ainda não acabou. Basicamente a gente vai olhar ano por ano e falar um pouquinho de qual foi a transferência mais cara, se for uma contratação de um time brasileiro ou uma venda. E explicar um pouquinho de como o jogador estava indo no time anterior e como ele foi no time posterior. E, para finalizar, todos os preços são em euros, mas a gente deixa isso bem claro. Então vamos pro vídeo. 1995. Caio Ribeiro, São Paulo para Inter de Milão. O Caio Ribeiro era bem novo na época que foi vendido. Ele estreou no São Paulo com apenas 18 anos de idade. Ele era uma promessa do futebol brasileiro na época, jogando no Mundial Sub-20. Ele brilhou e atraiu a atenção da Inter de Milão na Itália, que o contratou por 2,5 milhões de euros, mas infelizmente teve uma curta e ruim passagem na Itália, e é conhecido por jogar bem mais no seu retorno ao Brasil em 1997. 1995. Rivaldo, Palmeiras para o Deportivo La Coruña. A passagem do Rivaldo no Palmeiras foi muito boa, conquistando 3 títulos lá, sendo o destaque do Verdão. Ele foi vendido por Deportivo La Coruña por 12 milhões de euros. Ele jogou muito bem no Deportivo, marcando 21 gols na temporada, levando o clube a terceiro lugar do Campeonato Espanhol. E na temporada seguinte, iria ser vendido ao Barcelona e posteriormente na carreira iria se tornar o melhor jogador do mundo em 1999. 1997. Cafu, Palmeiras para Roma. Um dos maiores, se não o maior lateral direito da história, o Cafu, foi a transferência mais cara do ano de 1997. Ele, em seus 2 anos lá, foi titular absoluto do Palmeiras. Ele jogou muito bem e conseguiu uma passagem para o gigante italiano Roma, por 7,6 milhões de euros. Na Roma, o Cafu chegou até a ganhar o campeonato italiano em 2001 e jogou muito bem nos seus 6 anos de clube, até se mudar para o rival Milan. 1998. Denilson, São Paulo para o Real Betis. O Denilson começou no São Paulo com apenas 17 anos de idade. Ficou 4 anos lá, jogando muita bola, mesmo não conquistando nada gigante no seu tempo. O Real Betis gastou muito dinheiro comprando jogador, em um total de 32 milhões de euros. Na sua primeira passagem pelo clube espanhol, não rendeu o mesmo futebol que fez no São Paulo, e viu o Betis ser rebaixado na temporada 99-2000. 1999. Serginho, São Paulo para o Milan. O meia esquerdo Serginho não teve uma explosão na carreira nos seus tempos iniciais, mas sim quando jogou no São Paulo. Nos seus 3 anos no clube paulista, o Serginho jogou muita bola e conseguiu a atenção do gigante Milan, que o comprou por 8,9 milhões de euros. De lá, jogou no Milan até o fim da sua carreira em 2008, onde é tratado como ídolo, onde ganhou muitos títulos. 2000. Lucas Severino, Atlético Paranaense para o Rennes. Destaque no Atlético Paranaense no seu tempo lá, o Lucas Severino jogou muita bola nos seus 2 anos lá. O time francês Rennes decidiu então comprar o jogador por 21,3 milhões de euros, mas ele, mesmo sendo um titular por um tempo, não rendeu nem perto de quando rendia no Atlético. Marcou apenas 6 gols em 3 anos e 72 jogos lá, sendo emprestado ao clube brasileiros logo depois. 2001. Adriano, Flamengo para Inter de Milão. O Adriano, vulgo Adriano Imperador, é um dos jogadores brasileiros mais conhecidos pelo mundo. Ele, com apenas 18 anos de idade, foi destaque do Flamengo e convocado para a seleção, chamando a atenção do mundo inteiro. A Inter de Milão chegou batendo na porta com 13,2 milhões de euros. Ele, após retornar de empréstimos na Inter, foi titular absoluto na Itália, até o falecimento do seu pai, que causou um impacto gigante na carreira do Imperador e nunca mais conseguiu jogar aquele nível. 2002. França, São Paulo para o Bayer Leverkusen. O 5º maior artilheiro da história do São Paulo, no caso França, foi a maior transferência de 2002. Ele passou 6 anos no São Paulo, marcando 182 gols nesse tempo, chamando a atenção do clube alemão Bayer Leverkusen, que o comprou por 8,5 milhões de euros.
Ele jogou bem na Alemanha, mesmo com a sua primeira temporada tendo sido ruim, mas como reserva, mas compensou nas outras duas quando foi titular, onde jogou muita bola. 2003. Reinaldo, Flamengo pro PSG. O Reinaldo, mesmo saindo do Flamengo, onde mais impressionou foi no São Paulo. O Flamengo estava atrasando salários, então ele foi para o clube paulista por empréstimo, mesmo já tendo sido vendido para o Paris Saint-Germain por 10 milhões de euros. Mesmo assim, impressionou pelo São Paulo. Na França, ele foi relativamente mal, marcando apenas 10 gols em 2 anos no clube. 2004. Tevez, Boca Juniors para o Corinthians. Uma das únicas contratações dessa lista, o Tevez, hoje estrela do futebol, foi a contratação principal do Corinthians naquele ano, pagando 15 milhões de euros para o Boca Juniors. O Tevez jogou relativamente bem no Boca, mas nada queria impressionar o mundo europeu, mas impressionou o Corinthians. Ele, quando foi contratado, jogou extremamente bem no timão, mesmo ficando pouco tempo e sem ter conquistado nada realmente importante, mas acabou deixando boas memórias do torcedor corintiano. 2005. Robinho, Santos para o Real Madrid. O Robinho era o melhor jogador do Santos em 2002 e era o homem de confiança do Luxemburgo, e por causa disso, o Luxemburgo o trouxe para o Real Madrid quando ele era técnico do Los Blancos. O valor pago foi 24 milhões de euros, e o Robinho, após a saída do Luxemburgo, acabou virando reserva na Espanha. Mas após muito esforço, ele conseguiu um lugar na titularidade do Real até ir para o Manchester City na Inglaterra logo depois. 2006. Tevez, Corinthians para o West Ham. Como já falamos, o Tevez no Corinthians, mesmo não tendo um título expressivo durante seu tempo lá, jogou muita bola e foi importante no seu pouco tempo no clube paulista. No timão, ele finalmente conseguiu visibilidade europeia e foi vendido ao West Ham da Inglaterra por 14,6 milhões de euros, junto de seu parceiro Mascherano, graças a problemas pessoais com o técnico. Ele jogou muito no clube londrino e foi um momento que conseguiu visibilidade mundial. 2007. Breno, São Paulo para o Bayern de Munique. O zagueiro com apenas 18 anos de idade já mostrou destaque no São Paulo em 2007. Claro que um menino tão jovem se destacando no futebol brasileiro iria chamar a atenção de gigantes europeus e não foi diferente aqui. O Bayern de Munique comprou o Breno por 12 milhões de euros, mas infelizmente não rendeu na Alemanha, sendo reserva em todos seus 4 anos no Bayern. 2008. Marcelo Moreno, Cruzeiro por Shakhtar Donetsk. O boliviano atacante tem muita identificação com o torcedor cruzeirense por jogar bem toda vez que jogou lá. Com apenas 20 anos foi artilheiro do clube e trouxe interesse do Shakhtar Donetsk, que comprou o Marcelo por 9 milhões de euros. Mas o jogador, mesmo tendo uma performance razoável lá fora, não rendeu tão bem quanto fez no Cruzeiro até retornar ao Brasil em 2012. 2009. Nilmar, Internacional para o Vila Real. Após retornar ao Inter, o Nilmar jogou muito bem novamente, marcando inclusive um dos gols mais bonitos do século, sendo artilheiro no título do Sul-Americana do Colorado em 2008 e foi craque do Brasileirão em 2009. O clube espanhol Vila Real comprou por 16,5 milhões de euros, onde ele foi titular jogando bem em 2 anos, mas não manteve essa titularidade no final do seu tempo na Espanha e acabou saindo. 2010. Hernanes, São Paulo para Lazio. Hernanes jogou muita bola no seu tempo inicial no São Paulo. Ele foi um dos principais jogadores do clube, ganhando a bola de prata e craque do Brasileirão em 5 anos. O Lazio, na Itália, comprou o jogador por 13,5 milhões de euros, onde em 4 anos na Itália continuou jogando um futebol muito bom. E suficiente para ir para outro time italiano, a Inter de Milão, e depois outro time italiano, a Juventus, e conseguiu várias convocações, inclusive para a Copa de 2014 no Brasil. 2011. Danilo, Santos para o Porto. Danilo, hoje lateral da Juventus, em 2011 estava destruindo como lateral do Santos. Ele destruiu no Peixe, sendo um destaque naquele timaço de 2011. Conseguiu a atenção do gigante português Porto, que comprou o lateral por 3 milhões de euros. Ele continuou sua bela forma em Portugal, recebendo até o prêmio do melhor jogador do Porto em 2014 e foi capitão por um tempinho até sair em 2015 para o gigante Real Madrid. 2012.
Lucas Moura, São Paulo para o PSG. O Lucas começou sua carreira profissional no São Paulo, sendo uma promessa gigante no futebol brasileiro junto com o Neymar. Ele jogou muita bola aqui no Brasil e foi importantíssimo para o clube são paulino. Ele foi vendido para o PSG por 40 milhões de euros no final da temporada, mas saiu com tudo, ganhando a Sul-Americana como jogador de destaque. Infelizmente, passou seu tempo no PSG sendo mais reserva do que titular, mesmo que nunca chegou a jogar mal pelo clube francês. 2013. Neymar, Santos para o Barcelona. Um dos melhores jogadores do mundo hoje, o Neymar começou, como todos sabem, no Santos. Ele foi convidado a ir para o Real Madrid na base, mas recusou e começou profissionalmente no Peixe mesmo. O menino Ney dominou o Brasil, sendo o principal jogador do gigante time do Santos em 2011, ganhando uma Libertadores e enfrentando tudo com estilo e graça. Quando foi para o Barcelona, por 88,25 milhões de euros, ficou ainda melhor com o trio MSN de Messi, Suárez e Neymar. Mesmo perdendo uma quantidade pequena de suas graças, compensou melhorando em todos os outros aspectos do seu jogo e com certeza ainda fazia seus dribles, e hoje é um dos melhores jogadores do mundo jogando pelo PSG. Leandro Damião, internacional para o Santos. O Damião começou sua carreira profissional em 2010, onde naquela mesma temporada marcou um gol na final da Libertadores após entrar como reserva. Após esse gol, foi titular do Inter e jogou muito bem, inclusive conseguindo convocações. No final de 2013, ele foi especulado a sair e acabou se tornando realidade, pois foi anunciado no Santos, num valor extremamente alto para o jogador, de 3 milhões de euros. Mas infelizmente nunca jogou tão bem quanto no Inter em 2010 e foi uma decepção para o torcedor santista. 2015. Ricardo Goulart, Cruzeiro para o Guangzhou Evergrande. Aquele Cruzeiro de 2013 e 2014 era muito bom, conseguindo ganhar 2 Brasileirões nesse tempo. Os 2 melhores jogadores do clube eram Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, com o Ricardo sendo o mais ofensivo dos dois, sendo o artilheiro da temporada de 2014. Ele foi para o time chinês Guangzhou Evergrande por 18 milhões de euros, onde se encaixou rapidamente, sendo o principal jogador do time e assim que chegou, conseguindo ganhar a Liga Chinesa. 2016. Gabriel Jesus, Palmeiras para o Manchester City. Atual titular na seleção, o Gabriel Jesus é uma das promessas brasileiras do mundo hoje. Ele estreou no Palmeiras com 18 anos de idade, já conseguindo ser titular cedo. Em 2016, ele foi campeão brasileiro com o Verdão, sendo artilheiro do time e ganhando o craque do Brasileirão no ano. Ele foi para o Manchester City na Inglaterra, após conversar pessoalmente com Pep Guardiola. Ele tem sido primeiramente reserva do Agüero, mas quando joga, tem jogado bem, e tem apenas 23 anos, no caso, ainda uma boa promessa com um grande futuro. 2017. Thiago Maia, Santos pro Lille. O volante Thiago Maia foi titular do Santos entre 2014 e 2017, mas sua melhor fase foi em 2016, onde foi fundamental no Peixe. Ele atraiu vários clubes europeus e até recebeu uma proposta do Zenit, mas era baixa demais, então ele não foi. Seu novo clube foi o Lille da França, que o comprou por 14 milhões de euros. Lá ele teve chances, mas não as aproveitou, e acabou sendo emprestado para o Flamengo nos tempos recentes. 2018. Vinícius Júnior, Flamengo para o Real Madrid. Talvez a maior promessa do Brasil, o Vinícius Júnior, desde criança, era tratado como futuro craque nas bases do Flamengo. Ele foi chamado pelos profissionais após a Copinha de 2017 e já teve chances com apenas 16 anos. Em 2018, ele virou titular e era artilheiro do clube até o Real Madrid decidiu comprá-lo por 45 milhões de euros. No Real Madrid, ele teve um começo devagar, mas já mostrou qualidade. E nas últimas partidas recentes, pelo menos na gravação desse vídeo, tem jogado muito bem. 2019. Rodrigo Santos para o Real Madrid. Que nem o Vinícius Júnior, o Rodrigo é uma promessa gigante brasileira. Ele também foi tratado como craque desde cedo, e por ser um ano mais novo, não apareceu muito no profissional no Santos, mas quando apareceu, provou que estava pronto.
O Real Madrid o contratou por 45 milhões de euros também, com os dois sendo a dupla promissora brasileira do Real. E o Rodrigo, mesmo não aparecendo tanto, teve bons momentos como seu hat-trick na Champions League contra o Galatasaray, e claramente tem muito futuro. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Se não gostou, deixe seu dislike e explique o motivo nos comentários. Como sempre digo, somos um canal iniciante, então qualquer feedback, seja positivo ou negativo, é sempre apreciado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.